Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET e Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre a segurança do trabalho dos profissionais de segurança pública no estado de Alagoas, durante a pandemia da Covid-19. Vamos analisar as condições de trabalho, equipamentos de proteção individual, o cumprimento dos decretos do governo do estado, que determinam restrições ao direito de ir e vir das pessoas e limitam atividades essenciais. E também vamos tratar da recomendação do Ministério Público Federal e Estadual, recomendando a suspensão da vacinação para os profissionais das forças de segurança. E os nossos convidados são o diretor de comunicação do Sindicato dos Policiais Civis, Sindipol, Edeilton Gomes. Teríamos aqui também o presidente do Sindiguardas, o Carlos Pisca, mas infelizmente não chegou a tempo. E o diretor administrativo da Associação das Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, a ASPRA, o soldado Eckstein Siqueira. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, um programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET e Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Como falamos, hoje temos as presenças honrosas do diretor de comunicação do Sindipol, Edeilton Gomes, e do diretor administrativo da ASPRA, que é a Associação dos Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, o soldado Eckstein Siqueira. É muito bom ter um soldado aqui representando toda a força da Polícia Militar, toda a corporação. E o nosso Edeilton, que há muito tempo já milita, é um líder classista da Polícia Civil. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bom dia. E temos muito para comentar e falar sobre esse difícil momento da pandemia da Covid-19 e o difícil trabalho que é das forças de segurança para disciplinar o cumprimento dos decretos estaduais. Vamos começar com o Edeilton. Daqui a pouco estava preparando a voz. Isso, bom dia, Flávio. Bom dia a todos os telespectadores. É importante, antes de tudo, a gente colocar que os policiais civis em nenhum momento se furtaram da sua atividade fim, que é a segurança da sociedade alagoana. Isso. A partir dessa premissa, vamos analisar a portaria do Ministério Público. Qual foi a reação da classe com essa recomendação do Ministério Público Federal e Estadual, recomendando que os policiais não sejam classe prioritária para a vacinação? Uma surpresa. Até porque nós já sofremos esse tipo de ataque antes, quando solicitamos judicialmente os EPIs. E fomos surpreendidos por uma decisão do juiz que dizia que não era necessário EPI porque o policial sabia que no seu mistério iria enfrentar as dificuldades. Eu não sei se o pessoal da Justiça ou no Ministério Público entende o que é EPI. Você poderia aprofundar isso? Foi uma ação do Sindipol cobrando que a segurança pública nos fornecesse EPIs. Graças a Deus que os nossos gestores de segurança pública conseguiram no Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde os EPIs e começaram a fornecer aos policiais nas delegacias. Esses EPIs era para quem estava na linha de frente.
E antes de conseguir, nós judicializamos, porque era urgente. E foi negado por um juiz com essa alegação, que é absurda. Então, nós nos espantamos quando o Ministério Público também vem com essa, mas para a gente é normal, nós vamos continuar cobrando e continuaremos a nossa luta em defesa da sociedade. Porque, veja bem, se você chegar numa delegacia hoje, entre numa delegacia, entre num banco ou num consultório médico, você vai ver a diferença. Você não tem o aparato de segurança, né, numa delegacia para proteger o policial. E um detalhe, não é só o policial que deve ser protegido, o cidadão que está buscando o atendimento na delegacia. Totalmente diferente se você chega no banco, você para ter um atendimento presencial, você vai ver lá uma proteção de vidro ou de plástico, mas o atendente está protegido uma barreira física, protegendo quem está sendo atendido. Da mesma forma, o médico, no seu birô, tem uma barreira que protege tanto o médico como protege também o paciente. Nas delegacias já não ocorre isso. A única proteção que nós temos é a máscara de tecido e a máscara de plástico. Nós vamos aprofundar nesse detalhamento da segurança no local de trabalho. Como a classe policial militar encara essa recomendação do Ministério Público? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo. Bom dia, nosso companheiro aqui, Edeilton. Na verdade, isso aí para a gente é uma aberração, né? Porque como é que pode um órgão que deveria servir para qualificar um trabalho do servidor público, ele ser o primeiro a puxar o banquinho, enquanto muitos enforcam a segurança pública, mais precisamente. Então, isso é lamentável, é triste, porque, como o nosso companheiro falou, nós não temos esse aparato de segurança, realmente, a gente não tem aquela barreira sanitária dentro da delegacia, dentro da instituição, né, dentro da unidade militar. A gente vai abordar um cidadão na rua, a gente não sabe se, primeiramente, se ele realmente é um cidadão de bem ou se é um bandido, e também com essa situação da pandemia, a gente não sabe se ele tem a doença. A gente precisa fazer a busca pessoal, se precisar algemá-lo, consequentemente a gente vai ter que ter contato com ele, colocar ele dentro da cápsula de retenção e levar para a delegacia. E isso, eu acho que esses gestores, na verdade, eles estão em outro planeta, porque nós não temos um aparato tecnológico que a gente poderia de casa, em home office, como é o caso de muitos gestores aí, até o próprio Ministério Público que atende em casa. A gente não tem esse aparato de, por exemplo, um carro de controle remoto ou um drone, que a gente possa de casa ali ou do batalhão e o microfone falando para ele lá que coloque a mão na cabeça e que ele mesmo faça a busca pessoal nele e que ele mesmo se algeme. Então isso é complicado, isso chega a ser triste e ao mesmo tempo é uma aberração com a segurança pública. Vocês receberam visita do Ministério Público para discutir essa recomendação? Não. Há muito tempo atrás a Aspra ela entrou com uma ação justamente para garantir esses EPIs para a Polícia Militar, né, e para todo o órgão de segurança pública, mas a gente não teve contato nenhum. Agora a gente recebeu essa notícia aí dessa recomendação do Ministério Público Federal e Estadual em conjunto para simplesmente excluir, né, o pessoal que não esteja no Plano Nacional de Imunização. E aí, consequentemente, exclui a segurança pública. As praças representam quantos por cento da Polícia Militar e dos bombeiros? Elas têm hoje, em média, 12 mil homens ao todo. Então, assim, é um número significativo, onde a gente tem contato direto com a população, e a população contato direto com a Polícia Militar. A gente recebe a máscara, álcool em gel, que não é suficiente, até porque essa máscara descartável ela tem um período de duração. Então, a gente, a partir da segunda hora... 2 horas. A partir da segunda hora, a gente já não tem a mesma eficácia. Vocês fazem plantão de 24 horas? 24 horas, positivo. Então, a gente não tem esse... Isso aí, na verdade, é uma falsa segurança. É simplesmente mostrar para a sociedade, ou até para aquele policial pouco entendido, que ele está sendo protegido. Na verdade, é tapar o sol com a peneira. Cristane, aproveitando a oportunidade, satisfação, a curiosidade aos ouvintes, por que essa denominação de praça?
Sim, interessante. E o que é o praça e o que ela abrange. Exatamente. Essa É porque denominação. nos primórdios, lá antepassados aí, o policial militar, mais precisamente os soldados, eles eram um elemento apenas de execução, né, de trabalho, eram personagens para guerras. Então, quando se tinha uma guerra ou uma certa reunião, então os oficiais, os superiores, reuniam todo mundo na praça. E aí ficou aquela gíria da praça, e aí nomenclaturou todo mundo ali como praça. E aí fez essa divisão, praça e oficiais. Que abrange Isso é interessante. Que abrange soldado até subtenente. Praças. soldado, cabo, sargento. Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro subtenente. Edeilton, como se analisa a segurança do trabalho na Polícia Civil, na ambientação da Polícia Civil? Nós estamos aqui comentando, você iniciou, vamos um exemplo assim mais gritante, a central de flagrantes. Daria para você descrever a segurança que é esse trabalho feito pelo policial na central de flagrantes, do ponto de vista sanitário? O sindicato, inclusive, contribuiu com a tenda na porta da central de flagrantes para facilitar o controle do ingresso do cidadão que busca o atendimento naquele espaço. Porque nós entendemos que para evitar aglomeração, é importante que antes de entrar tenha Um disciplinador. como se diz, uma triagem. O camarada está lá na porta, vai entrando de um em um, e o recepcionista vai controlando. Isso foi uma iniciativa nossa, porque, infelizmente, o governo do Estado não se preocupou com esse elemento de evitar aglomeração. Lá dentro, infelizmente, o policial não tem segurança nenhuma. Porque você tem vários personagens dentro da central de flagrante. Você tem a pessoa que vai fazer um boletim de ocorrência. Aí tem aquelas cadeiras ali esperando, tem algum disciplinador dizendo que uma cadeira pode ser usada, duas lá na frente não pode. Tem isso? O pessoal está controlando. Os próprios policiais estão controlando isso. Até porque é a segurança do policial e a segurança de quem procura o atendimento lá. Que a gente não pode esquecer, Flávio, é isso. Que na pandemia não é apenas o trabalhador que está na rua que está se arriscando a pegar a doença, mas sim, esse trabalhador, ele pode pegar com um e transmitir para vários. O grande problema da pandemia é essa. E a gente tem de se preocupar com isso. Como a Polícia Militar tem a sua abordagem na rua, a Polícia Civil também tem a sua abordagem, porque nós estamos investigando e na investigação, quando você identifica que o camarada praticou um crime, que o suspeito realmente é aquele que praticou o crime, você tem de executar o recolhimento desse cidadão. E aí você vai trazer o camarada para a viatura e para a delegacia sem tocar no camarada? Fica inviável. O trabalho policial, ele não escolhe a ocorrência, né? A ocorrência vem para o policial. E conforme o Eckstein falou, isso vai de uma simples repreensão ou disciplinamento de uma pessoa que está infringindo normas do decreto, como um assaltante, um traficante e até moradores de rua que não raro brigam, praticam crimes e são conduzidos para a central de flagrantes ensanguentados, sem máscara, ofertando oportunidades imensas de transmissão do coronavírus. E, assim, é interessante porque a gente já vem numa luta, né? A Polícia Militar, ela tinha um hospital da polícia que ficava ali no centro, um hospital caindo aos pedaços, funcionava pouco, mas funcionava.
Hoje a gente não tem mais hospital, né? O prédio foi todo desativado do quartel-geral, aí está dividindo agora em blocos, aí tem locais na Ponta Verde, tem locais no Tabuleiro, está todo separado, todo fracionado. E a gente vinha nessa luta para construir um hospital que aí seria transformado do Hospital da Polícia Militar em Hospital da Segurança Pública, aí agora uma notícia dessa do Ministério Público. Então, para a gente isso aí é um retrocesso. E a gente espera muito que o governador do Estado, juntamente com o secretário de Segurança, que consiga achar uma forma para não cessear esse direito que a gente adquiriu agora há pouco. Acho que nem 10% ou 2% não foi vacinado ainda. Me parece que há um pleito conjunto, né, das forças de segurança para ter o Hospital da Segurança Pública. Isso é importante porque, principalmente nesse momento de pandemia, a gente vê a importância de ter um espaço que acolha os membros da força de segurança. Isso poderia ser entendido também, né? Vamos fazer o contraponto, como um privilégio para as forças de segurança ou uma necessidade que é devida? Na verdade, assim, escutando, mas não seria o privilégio, porque eu acho que o privilégio maior aí a gente não tem, porque a gente não pode ficar em casa, não é isso? Isso. A gente não pode ficar em casa, a gente tem que combater o crime, a gente tem que ter contato com a população, infectada ou não, a gente não tem como fazer essa triagem. Então, privilégio são para eles agora que eles em casa, o Ministério Público, consegue decidir pela gente que está na rua tendo contato direto com a doença. E aí levando a doença para dentro de casa. Quando o calendário de vacinação já estava em plena execução, né, nas forças de segurança? Estava 45 anos em diante, o policial já poderia se vacinar. E o que é mais interessante é que há um conflito muito grande nas decisões dos nossos governantes e do nosso Ministério Público e Judiciário. Quando é decidido agora que você ficar sem máscara na rua vai pagar multa, né? No estabelecimento comercial, quem for pego vai pagar multa, inclusive o proprietário do estabelecimento vai pagar multa. Ótimo, mas por que está tomando essas medidas? Porque a sociedade não vem respeitando a proteção individual nem o distanciamento. Teve que mexer no bolso. Aí tem de mexer no bolso. Ao mesmo tempo, uma categoria que não parou durante a pandemia, que procura dar o seu sangue para proteger a sociedade, que eu sempre digo que a polícia protege os dois bens maiores da sociedade, que é a vida e a liberdade. Porque um serviço mal feito de um policial pode levar um inocente à cadeia e ele perder sua liberdade. Então, e se a polícia militar não está na rua e a polícia civil não está reprimindo o criminoso, muitos vão perder a vida. E no momento que nós estamos fazendo um trabalho, mantendo o nosso trabalho para proteger a sociedade, aí vem o Ministério Público e nos dá uma rasteira dessa. Tudo bem, eu espero que o nosso governador busque procure resolver essa questão e continue vacinando os policiais, porque não é justo um trabalhador que está se arriscando dioturnamente não ter pelo menos a garantia de que se pegar o Covid, porque quem se vacinou pode pegar, pode se contaminar, né? Se pegar o Covid, não vai ter as complicações para chegar até o óbito. Nós temos uns números que mostram isso. O Max, na tabela aí, é recente, publicada hoje no G1, que mostra que a Covid já mata mais do que as ocorrências na rua. Isso aí seria o que a Federação Nacional dos Guardas mostra um mortômetro, que até agora são 127 mortos guardas no Brasil por Covid.
Nós trouxemos isso porque iríamos comentar com o presidente Carlos Pisca, mas infelizmente ele não veio. E temos outro quadro aí, Max, por favor. Esse aí. 465 policiais civis e militares da ativa morreram de Covid-19 em 2020, mais que o dobro de agentes assassinados no país. Então a letalidade da Covid é 2 vezes maior. Os estados que campeão, né, nesse índice terrível é o Rio de Janeiro com 65, Amazonas 50, Pará 49. Se fosse colocar em números proporcionais, Amazonas e Pará estariam estouradas. O Amazonas em primeiro. Aí são 126 mil policiais afastados da função em algum momento, que significa 25% total do efetivo. E o Tocantins, sendo o estado com maior percentual de afastamento da doença, 38% da tropa. Pois é. Comentários do nosso... Para você ter ideia, a unidade que eu trabalho, ela chegou logo no ápice da pandemia, em trabalhar apenas com 5, 6 policiais. E a gente fazer mágica para poder atender toda a população. Agora imagina as viaturas tudo paradas, sem efetivo para trabalhar. E a gente não tinha um primeiro atendimento. Claro que no começo da pandemia tudo era mais complicado. Hoje não, hoje até a vacina já tem. E aí, como eu falei anteriormente, está havendo um retrocesso, onde era para evoluir, simplesmente quando chega na segurança pública, parece que é algo pessoal. Parece que o gestor da segurança pública, o Ministério Público, ele parece que não gosta de servidor público. Isso é lamentável, é triste. Nós, inclusive, já colocamos nota de repúdio a esse posicionamento do Ministério Público, não só aqui em Alagoas, mas teve mais 2 estados que o Ministério Público tomou esse posicionamento e nós repudiamos, como também eu sou presidente da Federação Nordeste e, como presidente da Federação, repudiamos a decisão, que não é nem decisão, é recomendação, né? E eu acredito que, sendo recomendação, o governador atende se achar que realmente deve atender, mas que qualquer governante que tenha bom senso sabe que uma categoria que está de frente, né, nesse momento assim, não vai. Quem é que fiscaliza o cumprimento dos decretos? Quem é que fiscaliza, né, o fiel cumprimento dos decretos? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e outros órgãos de fiscalização. Se esse pessoal não estiver vacinado, vai fazer o quê? Como é que a gente vai estar lá fiscalizando, tendo contato com o pessoal infectado ou não? Como é que a gente vai fazer? Trabalhar dessa forma não tem como. É impossível. A gente tem alguns companheiros, eu mesmo conheço mais de 10 companheiros que foram mortos pela Covid, desde o começo da pandemia até agora, que eu conheço pessoalmente. Né? E tem tanto pessoal da ativa quanto da inatividade. Então, assim, a gente, os órgãos da segurança pública, além de repudiar, ela exige que sejam incluídos os que estão fora, a questão da idade e os da inatividade. E, por enquanto, a partir de 46 anos, o pessoal da ativa. E, então, a gente quer exigir que realmente inclua esse pessoal que estão fora. E não agora com essa notícia de retirar. Então, o pessoal acima de 60 anos já está desobrigado do trabalho, da escala de serviço, ou não? Nós conseguimos que o pessoal que estava na faixa etária de risco, se não me engano, 65 anos. 60 anos, que pudessem trabalhar home office. Então, já tem um grupo de policiais que estão trabalhando home office. Mas não é todo o serviço que pode-se trabalhar home office. Infelizmente, a atividade policial é uma atividade muito peculiar, que é necessário que a presença, né, do policial. A gente vê em alguns filmes que o pessoal trabalha com drone, bota GPS
Faz abordagem com drone. veículo não tripulado. Procura rastrear o camarada de todo jeito, por celular, tudo, mas no final a equipe tem de ir lá e efetuar a prisão. E quem vai ouvir? É a mesma forma quem que... vai garantir os direitos deles, os direitos constitucionais, quem vai apresentar, chamar a família, né? São atividades que quem está de fora não entende. Você imagina uma central de flagrantes, sexta, sábado e domingo. Primeiro você tem um grande número de ocorrências e aquela multidão ali, e a aglomeração formada por viaturas que trazem as ocorrências, né, com os criminosos e vítimas, as pessoas que vão para fazer BO e aqueles que trabalham. Aliás, como é feito a desinfecção da central de flagrantes na troca de turno? Aí você está brincando. Pegou pesado. Você pegou pesado mesmo. Não tem, não tem desinfecção. A gente sabe que, diferente do que ocorreu em março de 2020, logo no começo da pandemia, não ocorreu um decreto do governo realmente fechando tudo, e como era uma doença que não era conhecida, o pessoal entrou em pânico realmente. Se você saía na rua, você via realmente que Maceió se transformou em uma cidade fantasma. Você não via ninguém na rua. E isso fez com que o Serviço da Segurança Pública também desse uma recuada. O pessoal não praticava as ocorrências e isso facilitou o nosso trabalho. Mas, à medida que o pessoal foi se adequando à doença, à pandemia e voltando às suas atividades normais, também voltou a aumentar o índice da violência. E isso faz com que nós, policiais, estejamos com um grande risco de contrair a doença e levar para casa. Levar para casa, o que é pior. Você leva para os filhos e leva para os pais. Infelizmente, é a realidade. É a realidade. A gente fala muito do transporte público, né? Dizem que você tem, pela ordem de infecção, são os hospitais que infectam mais, elevadores, transporte público. Existe alguma preocupação das instituições com o transporte dos seus profissionais para o local de trabalho? Não. Aí, pelo menos na Polícia Militar, cada militar ele deve ter o seu meio próprio de locomoção. Do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Não existe mais um ônibus. Lembra que existia um ônibus na Polícia Civil? Na Polícia Civil existia um ônibus onde eu morava no Benedito Bentes e pegava esse transporte, vinha até o Campus Tamandaré, onde funcionava a Polícia Civil antigamente, lá no Pontal da Barra. Mas hoje em dia lembra do motorista que morreu, né? Morreu o companheiro. Estava com o nome dele aí, esqueci. Bom, as escalas de trabalho, elas têm alguma diferenciação nesse período de pandemia? Não. Pelo menos a Polícia Militar ela não houve modificação nenhuma. Continua a mesma escala de trabalho. 24? 24 por 72, que é o caso da unidade que eu trabalho. Então, tem algumas 12 por 24, 12 por 48, mas não houve modificação, não. Quer dizer, que não há grandes intervenções administrativas, assim, na Polícia Civil agravou o nosso trabalho por conta que, para manter a mesma escala, com a saída desses companheiros com mais de 60 anos, se reduziu o efetivo. Então, com isso, o que é que acontece? O pessoal está se desdobrando para fazer o trabalho que antes era feito com mais policiais, hoje com menos. Existe um perfil do policial vítima da Covid? Existe. Assim, na verdade, a doença em si, ela tem pessoas que são assintomáticas, né? Aí, ainda porque assim, essa doença, por ser nova,
ainda tem muitos questionamentos. Aí uns dizem que quem tem predisposição a certas doenças, como doenças cardíacas, essa tem mais predisposição a ter realmente, demonstrar a doença e até mesmo se agravar, né? Chegar perto da morte. Como teve um companheiro lá, que ele era um pouco acima do peso e ele realmente, por pouco, ele não morreu. No dia eu estava chegando de serviço, quando foi abordado lá pelos comandantes e aí os companheiros de trabalho, a gente mobilizou um pessoal para levar ele, que era de Atalaia para Viçosa, para emergência, e de Viçosa teve que ser encaminhado rapidamente para Arapiraca. E graças a Deus ele passou uns 15 dias aproximadamente, foi logo entubado com 75% dos pulmões comprometidos, mas ele ficou tranquilo. Agora, sendo que as sequelas, ela ainda existe. Todos que eu conheço que tiveram Covid não conseguem sentir o cheiro, o gosto está afetado. E muitos, como é o caso do Wagner Simas, que ele ficou internado, passou 15 dias internado, agora ele está de quarentena em casa e ele não consegue andar direito. Isso. O Wagner Simas é o presidente da Associação das Praças Militares. Da ASPRA. Saúde para ele. Breve recuperação que desejamos. Amém. O perfil do policial civil. Infelizmente, como eu sou delegado, né, delegado aposentado, eu vejo, a toda semana a gente está verificando um colega que é vitimado pela Covid. Jorge Barbosa e o filho dele, uma tragédia familiar. Né? O filho morre e menos de 24 horas. No outro dia. Menos de 24 horas o nosso querido Jorge também falece. Hoje é noticiado o falecimento do delegado Ivo Ritter. Tivemos mais. Cícero Firminiano. Eu até digo assim, é difícil você encontrar um policial que chegue a 80 anos, né? Pois é. O que é que acontece com os policiais? Será que o nosso trabalho é um limitador? Veja bem, Flávio, hoje eu consigo falar com mais entendimento, propriedade, porque hoje eu sou psicólogo e sei que por conta do estresse laboral, a tendência do profissional de segurança pública, não só o policial civil, é na sua velhice, ele ter vários problemas de saúde, principalmente mentais. Né? E não podemos esquecer que a nossa profissão é uma profissão que gera vários conflitos, que você vai para a rua resolver o problema do cidadão, mas nem sempre você consegue resolver o problema de casa. E isso é um conflito muito grande, porque dentro de casa você é cobrado. Oxe, você vai para a rua, resolve o problema de fulano, cicrano, beltrano, e por que não resolve as coisas aqui? Entendeu? Então, ocorre vários conflitos. E o policial, ao longo do tempo, vai somatizando toda essa problemática. Aí você tem um chefe que gera um problema muito grande com você, salário que nós, correndo atrás, muitas vezes o policial tem de fazer um bico, tem de... As polícias são campeãs disso. Infelizmente, muitas vezes o policial pende para o alcoolismo, que é destino comum. Que na nossa instituição é tomado como safadeza. E a gente, como profissional da área de saúde, nós sabemos que é um problema de saúde pública, é uma doença muito séria. Temos companheiros que perderam o emprego, muitos perderam a vida por conta do alcoolismo. E alguns perderam a família. Isso é natural. Isso é natural. Entendeu? Então, não é natural, mas tão grande o número que a gente encara até com naturalidade. É comum, né? É comum e isso é muito grave. E me parece que isso as pessoas não... Está sendo banalizado, na verdade, né? Não tem importância, né? É necessário que, por isso,
que as instituições de segurança pública procuram um hospital próprio para esses profissionais, para que os profissionais de saúde que estejam nesse ambiente possam estudar mais a questão da vida laboral do policial e orientar os nossos superiores hierárquicos a perceber quando o policial está pendendo para um problema de saúde e encaminhar. Existe serviço médico na Polícia Civil? Não. Que identifique algum colega que tem um comportamento que está conduzindo para o alcoolismo, para a droga, enfim, não existe. Há uma cultura muito errada dentro da polícia, que é aqueles policiais que se destacam por ser operacionais e que entrou numa ocorrência, eu não vou morrer. Então, que vagabundo que... essas são as palavras, né? Isso está tão estudado, assim, a Polícia Militar de São Paulo faz isso. O policial que vai para uma ocorrência em que houve baixas, né, seja da tropa, seja de quem combateu, ele vai direto para o serviço psicológico, para que ele analise os profissionais analisem como vai ser o comportamento dele futuro e o comportamento atual para indicar o tratamento. E isso deveria ser regra. Deveria. Lá é regra. Isso aqui deveria ser regra. A todos os estados. Porque eu sempre coloco que nós, policiais, não somos robotizados. Não temos um botão, você vai ali e vai tirar a vida daquele vagabundo que ele está matando muita gente. E depois você vai desprogramar em outro botão. Não. Se você pratica um evento, participa de um evento, onde você tira uma vida, aquilo você vai somatizar. E se você, em outro momento, pratica outro, então vai chegar um momento que você não vai perceber se o camarada que você está tirando a vida é um bandido ou é um homem de bem. Para você, a vida não tem valor. Então, é importante e a pessoa a gente se autodeterminar a fazer isso então, difícil. Dentro da segurança pública tem esse viés que é importante a gente discutir, a gente conversar melhor, procurar algumas saídas para que os profissionais deixem de adoecer tanto. Verdade. E que, na verdade, é o que a gente quer. Extane. Pois é, porque assim, isso aí só prova que nós somos linha de frente. Vocês então, têm serviços disso, a gente né? tem, a Polícia Militar tem. Prevenção ao alcoolismo, prevenção ao suicídio, tem. atendimento psicossocial. Tem, que é o CAS, né, o CAS. A gente tem um atendimento psicológico lá. Recentemente, por coincidência, eu até abordei uma capitã que ela pertence lá ao quadro, e aí a gente conversou bastante justamente nesse sentido de que, por exemplo, a gente tem esse órgão, tem esses profissionais, contudo, a gente precisa também ter o interesse dos comandantes, que realmente, como o nosso companheiro Adailto falou, a gente perceba, né, que o policial militar, quando ele tem contato com o mundo lá fora, uma ocorrência que ele tem que escolher em tirar a vida para proteger a dele, tirar a vida do meliante para proteger a dele, isso tem que ser uma regra para que o comandante observe e encaminhe ele diretamente. E às vezes na prática não acontece. Quais são os principais incidentes nessas abordagens que a polícia faz em cumprimento ao decreto governamental de isolamento, fechamento de empresas, enfim? Primeiramente, esse decreto, né, diga-se de passagem, é inconstitucional. Ele fere o artigo 5º da Constituição, que é o direito livre. Então, devido a toda essa pandemia, e aí foi lançado esse decreto aí, e aí qual é a dificuldade, né, e as incidências que acontecem com o policial militar que está na rua, justamente para garantir esse decreto, que esse decreto funcione, é a população que ela não entende que o policial militar ele não está ali por vontade própria, ele não quer realmente chegar lá e desobrigar o cidadão
a exercer, né, o misto constitucional dele, que é o direito de ir e vir. Mas simplesmente a gente tem que exercer o que a gente está para fazer. O que a Polícia Civil relata como principais incidentes, né, no cumprimento dos decretos? A Polícia Civil, na verdade, hoje não está indo para essa questão da rua para esse combate. Ela se depara com o cidadão na rua no seu mistério, que é investigar. Mas quando a ocorrência vai para a central, que o delegado decide se aquela conduta é tipificada como crime? Aumentar o número de ocorrências? Realmente nós não estamos acompanhando isso. Ok. Porque há um crescimento de vitimização dos profissionais que estão fazendo essa fiscalização. Que, mais uma vez, eu enfatizo que seria importante o Carlos Pisca estar aqui. Porque os guardas municipais estão sendo muito demandados para fazer essa fiscalização. E quando faz a fiscalização do cumprimento dos decretos, eles estão sendo mal entendidos e isso gerando discussão. Certamente isso com a Polícia Militar também. Né? Com certeza. Com a Polícia Militar é menos, porque assim, existe também a questão do poder de polícia, que aí o próprio cidadão, quando ele se depara com a Polícia Militar, ele já tem outro tratamento. Mas isso não impede que um ou outro queira afrontar a polícia e até mesmo partir para o embate, e a polícia tem que agir dentro da legalidade, que é conduzir a delegacia, tanto pelo descumprimento do decreto, como também até um desacato na hora da situação. Como a própria instituição, ela se sente cumprindo esses decretos? Assim, eu posso falar no modo geral, né? Mas claro que cada cabeça é o mundo, tem cada cabeça pensante aí. Mas no modo geral, a gente infelizmente não encara isso com bons olhos, não. Porque a gente sabe que ali por trás daquele cidadão ali existe uma família, né? Ô José, podemos fazer um intervalo de 5 minutos só para dar um ajuste aqui no microfone do companheiro? Rapidinho. O Segurança em Foco está voltando, programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. E voltamos para conhecer as considerações finais dos nossos entrevistados, restabelecidos já o microfone do nosso companheiro Adeilton. Fazer essas considerações finais sobre tudo que a gente falou nesse programa, por favor. Bem, nós temos um minuto para Ok. É importante que a sociedade alagoana perceba que os policiais continuam, né, sempre estiveram, continuam e continuarão no seu mistério, defendendo a sociedade alagoana e combatendo tudo, inclusive a questão da pandemia, e não vamos nos furtar de defender a sociedade, mas também não podemos nos furtar de nos defender. Na pandemia nós precisamos nos proteger, os policiais precisam da vacinação, porque é importante tanto que o profissional se sinta seguro, como esteja seguro para defender quem está atendendo. Porque não podemos nem ser contaminados, nem estar contaminando ninguém da sociedade. Ok. Eckstein, suas considerações finais. Bom, queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade, né, da gente estar aqui para mostrar para a sociedade a real situação, como também para nossos policiais militares. E aí eu quero fazer um adendo que nós vamos aguardar essa decisão aí que vai acontecer nos próximos capítulos. Com certeza nós iremos entrar com algumas medidas cautelares para tentar garantir que o policial militar não seja excluído, como toda a segurança pública. Queria aproveitar também para convocar os policiais militares, né, o pessoal que estão enquadrado aí no rol de vacinação, para que compareça no CPM, Colégio da Polícia Militar, no Trapiche, verifique aí a sua escala de vacinação e compareça, porque a vacina tem lá. A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente, então vamos aproveitar que a gente tem ainda. Ok. Nos desculpando pelas nossas falhas técnicas de hoje, o Segurança
em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET e, claro, em nossas redes sociais. Até a próxima.